No vídeo de hoje vamos ver um resumo completo da saga Elementos. O episódio começa com o Finn e o Jake chegando de uma aventura. Eles percebem que tem alguma coisa errada. Eles vão para a casa da árvore e descobrem que ela também virou doce. Quando eles entram na casa, encontram o Samambaia, mas ele não está normal. O Jake acha que eles foram para uma dimensão alternativa. Um sino começa a tocar, e eles correm para fora da casa. O Limão Grebe aparece, mas ele também está diferente. Ele fala que o Finn e o Jake estão azedos e que todos os azedos devem ir para a torre. Eles saem de lá correndo, e encontram o Docinho chorando na floresta, e percebem que ele não virou doce. O Finn pergunta o que aconteceu enquanto eles estavam fora. O Docinho fala que um dia um doce foi na casa deles e transformou os pais dele em coisas diferentes. Então o Sr. Porco e a Dona Tromba chegam. O Finn fala que eles vão encontrar a princesa no Reino Doce para falar com ela. O Docinho fala que a princesa não está mais no Reino Doce, agora ela está na torre. Eles começam a subir na torre, e um monstro gigante aparece, mas o monstro na verdade é a Marceline. O Finn pergunta onde a princesa está, e a Marceline fala para seguirem ela. Eles chegam no topo da torre, e o Finn pergunta onde que a Jujuba está, e a Marceline fala que ela está em todos os lugares, e então a Jujuba aparece. O Finn pergunta o que aconteceu com ela, e a Jujuba fala que se tornou algo que ela nasceu para se tornar, a pura elemental de doce. O Finn pergunta o que aconteceu com as pessoas de lá, e a Jujuba fala que consertou eles. O Finn fica irritado. E a princesa fala que vai consertar eles também. Eles começam a se transformar, e a Marceline prende eles. A Jujuba fala que está conectada a todos os outros doces. O Finn sem querer acerta a Marceline e ela solta eles. Um gancho cai do céu. E o Finn e o Jake conseguem fugir. Mas o Bimo fica para trás e acaba se transformando. A Jujuba fala que eles vão voltar, pois não tem para onde eles irem. Finn e Jake chegam nas nuvens e nós vemos que o Rei Gelado salvou eles. O Rei Gelado fala que os ganchos celestes salvaram eles. O Finn pergunta o que o Rei Gelado está fazendo lá, e ele fala que está morando lá agora. O Jake chama o Finn, e quando o Finn vai ver ele não acredita. Ah, antes que eu me esqueça, eu comprei um celular novo. Tem como me passar o seu contato de novo, por favor? Tá tudo bem. Eu sei que não lembra de mim. Não, eu vou lembrar. Não vou. O episódio começa com o Finn perguntando para o Rei Gelado como tudo isso tinha acontecido, e o Rei Gelado começa a contar. Ele fala que depois que o Finn e o Jake saíram em uma aventura, ele não sabia o que fazer. A Paciência falou pro Rei Gelado que ela iria sair, mas ele não prestou atenção no que ela tinha falado. O Rei Gelado fala que ele começou a observar pássaros, até que ele viu alguma coisa voando em direção ao seu castelo. Era Beth. Ela fala que estava tentando de todas as formas reprogramar a coroa do Rei Gelado para ele voltar ao normal, mas nada do que ela fazia estava dando certo. O Rei Gelado não lembrava quem ela era, e então começa a conversar com a Beth. Ah, antes que eu me esqueça, eu comprei um celular novo. Tem como me passar o seu contato de novo, por favor? Ela vendo que ele não vai conseguir se lembrar dela, chama ele para um encontro. Ela fala para o Rei Gelado ir na casa dela de noite e vai embora. O Rei Gelado liga para o seu amigo para falar sobre seu encontro. O amigo do Rei Gelado fala que ele precisa de uma roupa especial sob medida para usar no encontro. Daí o Rei Gelado dá uma pausa na história e pede para você se inscrever no canal. Ele sai com seu amigo para comprar uma roupa. Eles conseguem encontrar um terno para o Rei Gelado. E ele solta essa incrível frase. Pro cara gelado eu tô fervendo. O Rei Gelado vai até a casa da Beth. Ela convida ele para entrar e abre um portal. Quando eles entram no portal, a Beth fala que lá era o lugar onde ele sempre levava ela para sair. Quando eles sentam na mesa, o Rei Gelado mostra como um homem de verdade deve agir. Então... Sim? Vamos rachar a conta? Tá legal. Eu pago metade do seu prato, mas se pedir entrada e sobremesa é com você. Quando eles terminam de comer, a Beth fica irritada. Ela pergunta se o Rei Gelado não se lembrava de nada mesmo. O Rei Gelado fica assustado e mais uma vez ensina como um homem agiria em uma situação como essa. Trim. Desculpa, é melhor eu atender. Oi, Katya. Não, eu tô no encontro. Eu tenho que desligar. Tecnologia, não é? A Beth fala que está tudo errado e faz tudo desaparecer. Ela abre um portal para o castelo de gelo e empurra o Rei Gelado para lá. A Beth não sabe mais o que fazer para ajudar o Rei Gelado. E então a Mini Mantícora fala que a Beth está atrás de alguém que não existe mais.
e fala para Beth aceitar o Rei Gelado do jeito que ele é. O Rei Gelado está deitado no chão chorando, e começa a falar com Gunther sobre seu encontro. A Beth aparece lá, e pergunta se ele ainda está observando pássaros, e usa sua magia para criar vários pássaros. A Paciência chega e vê a Beth criando pássaros com sua magia. Ela congela e prende a Beth para usar ela como bateria. O Rei Gelado pergunta para onde foi a Beth, e a Paciência fala que ela fugiu quando o Rei Gelado não estava olhando. O Rei Gelado fica triste, e nós vemos que a Paciência está controlando a Jujuba, a Princesa de Fogo e a Princesa Geleca. O Rei Gelado vai atrás da Paciência para saber se ela tem mais rosquinhas com ela, e quando ele olha o que ela está fazendo, vê que a Beth estava presa, ele derruba o quadro que estava na frente da porta, e a Paciência manda todas as princesas atacarem ele. Então o Rei Gelado foge do castelo e tudo começa a brilhar. O Rei Gelado fala que só conseguiu salvar um pinguim, e que agora com a ajuda do Finn e do Jake eles vão salvar a todos. Peguei todos os pinguins que consegui. Mas com vocês aqui, dá pra voltar e salvar a moça esquisita. Parece que temos a primeira pista. A gente só precisava de um pouco de paciência. E assim acaba o episódio. A moça esquisita! Gangue dos amigos, bater em retirada! O episódio começa com nossos heróis fazendo um plano para salvar a Beth. O Rei Gelado fala que vai ser difícil invadir o seu castelo por causa dos guardas, e dá a ideia deles entrarem pelo encanamento. O Rei Gelado dá para o Finn e o Jake casacos para eles não sentirem frio, e fala que em cada casaco tem a imagem do melhor amigo deles. O Rei Gelado fala que eles precisam de ideias para entrar na redoma. O Finn fala que ela deve ter algum ponto fraco, e o Rei Gelado empurra ele. O Finn decide quebrar o topo da redoma com a sua espada. Eles conseguem entrar e o Jake vira um paraquedas. Quando eles chegam no chão, o Finn fala que lá está mais frio que o normal. O Jake dá para o Finn seu casaco, já que ele tem pelos e não sente frio. Uau! 2 fins! Entendi. O de cima é falso. O Rei Gelado cria um trenó para eles andarem lá. No caminho eles encontram várias criaturas de gelo, um golem de neve, um gelo-clope e um Papai Noel. Ah não, esse é só o Rei Gelado. Eles acabam batendo em alguma coisa, e o trenó quebra. Um ser de gelo sai da casa e briga com eles por terem batido na casa dela. O Finn reconhece ela e percebe que é sua amiga Nuvem. Eles conversam, e o Finn convida ela para ir na missão e derrotar a Paciência junto com eles. Mas ela fala que não quer ir, e eles encontram o castelo do Rei Gelado. O Finn consegue encontrar uma entrada. O Rei Gelado fala que não é a entrada de esgoto, mas que vai servir. Eles caem dentro do castelo, e tudo lá está diferente. Quando eles chegam no chão, aparece um gelo na cabeça do Jake. Então a amiga do Finn aparece com a Paciência, e pede desculpas pro Finn. Ela fala que gostou de ser de gelo. O Finn fala pra Paciência voltar tudo ao normal, e ataca ela, mas ele acaba sendo congelado. A Paciência fala que não tem como ela voltar tudo ao normal, e fala que ela e as outras princesas são os elementos encarnados, mas as outras não quiseram brincar com ela, elas negaram os poderes da vida. Então a Paciência soltou um mega feitiço para as princesas se despertarem, mas ele deu certo demais, e ao invés das princesas aceitarem seus poderes, elas foram dominadas por eles. O Rei Gelado decide ir comer. A Paciência fala que tinha planejado um baile para comemorar com as outras elementais, mas nenhuma delas apareceu. O Jake acaba se transformando em gelo, e o Rei Gelado percebe que a Beth está congelada. Ele joga ela para fora do castelo, e foge de lá. O Finn chama o Jake para eles fugirem, mas o Jake diz que vai ficar lá. O Finn fala para a Paciência fazer o Jake voltar ao normal. Ela fala que agora o Jake faz parte do domínio de gelo, e que ele não vai sair mais de lá. O Finn fala que odiou aquilo, e que vai levar o Jake mesmo assim, e a Paciência diz que não importava. O Rei Gelado fala que a sopa dele é ótima para combater magia de gelo. O Finn fala que nada mudou depois que eles salvaram a Beth. Ele pergunta se tem alguma coisa que eles conseguem fazer para salvar o mundo. A Beth fala que ela conhece a magia antiga e se eles encontrarem um Inquirídeo ela consegue fazer um contrafeitiço,
mas o Jake fala que eles destruíram o Enkirídeo. O Finn fala que ele ficou com o Enkirídeo da dimensão da fazenda, mas ele é muito poderoso. E se você não sabe qual é a dimensão da fazenda, é só assistir a saga de vídeos que está aí na descrição. Neles eu mostro como o Finn fez um desejo para o Lich nunca existir, e foi parar em outra dimensão. Bom. O episódio começa com a Beth estudando o Enkirídeo. O Finn pergunta se ela quer ajuda para virar a página. A Beth fala que ela foi aluna de graduação e sabe virar páginas. O Finn responde que não entende como ela já era graduada e ainda era uma aluna. A Beth pergunta pro Jake se ele pode fazer alguma coisa. Ele pega o paletó do Rei Gelado e vai até o Finn e fala que eles não descansaram ainda. O Jake faz uma cama de nuvem para o Finn e também deita para dormir. Mas a espada do Finn acaba separando a nuvem. E eles vão embora voando. Quando o Finn acorda, ele percebe que eles estão flutuando sozinhos. O Jake também acorda. O Finn não sabe como eles vão descer de lá, mas o Jake se transforma em um avião e fala que eles podem planar. Do nada o Jake fala que eles precisam voltar. Eles voltam para a nuvem. E o Jake fala que precisa se aliviar. O Finn pergunta por que ele não fez enquanto eles planavam, mas o Jake fala que não dava. O Finn vê algo voando, e é uma nuvem com uma porta. Ele chama o Jake, e ele fala que não consegue fazer lá. O Jake fala que planar não é uma boa ideia, e que eles precisam ficar lá e esperar a Beth e o Rei Gelado procurarem eles, e fala que eles podem cortar o cabelo. O Jake prepara o Finn, mas ele fala que eles não fazem aquilo desde que eles eram crianças. Mas o Jake diz que isso iria fazer o Finn se acalmar. O Jake pergunta se o Finn está com alguma coisa na cabeça. Ele fala que está incomodado. E o Jake fica feliz porque o plano dele deu certo. O Finn fala que isso tudo só aconteceu porque ele foi egoísta. Eu sou funcionário do mês numa sorveteria. Aí eu peço pra alguém cobrir o meu turno, mas quando eu volto a loja tá toda queimada e todos que eu amava se foram. Agora estamos aqui e não dá pra fazer nada. Será que eu queria que isso acontecesse? Lá no fundo, será que eu tinha medo do Samambaia ser melhor do que eu? E o meu cérebro doido passou a onda errada? Eu acho que a pior parte de tudo... Beleza, acabou, Sr. Martins. Como é que ficou? O Finn fica bravo porque o Jake interrompeu ele, e fala que vai fazer algo para ajudar. O Jake pega ele e fala que eles não podem fazer nada para ajudar agora. O Jake começa a falar que ele está preocupado e que não sabe o que aconteceu com a família dele. O Finn percebe que o Jake também estava precisando desabafar. O Finn coloca o Jake na cadeira e começa a cortar o cabelo dele. Ficar preso numa nuvem não é tão ruim. É estranho, mas a gente já passou por tanta coisa estranha, não é? Você quer que faça o pé? Não, valeu. Desenha? Sem desenho. Eu tô melhor agora. Obrigadão. A nuvem com uma porta passa mais uma vez. O Jake estica o braço para descobrir o que tem atrás da porta. E ele encontra uma privada. O Jake pula e fala que precisa de um tempo. Mas aquilo não era uma nuvem normal. Era um monstro. Ele pega o Jake. E o Finn pula da nuvem usando o paletó do Rei Gelado para planar. O Finn fala com o monstro e dá o paletó do Rei Gelado para ele cheirar. O monstro muda a direção e começa a ir atrás do cheiro do Rei Gelado. O Jake sai da boca do monstro e fala pro Finn que a explosão dos elementais iria acontecer alguma hora. E eles deram sorte de estar longe de casa, pois agora eles podem arrumar tudo. Eles chegam no Reino das Nuvens. É sempre bom ver os meus amigos. Eca. É o nosso amigo novo, Nublado. Tava louco pra te conhecer, cara. O que achou do primeiro gostinho do Rei Gelado? Não foi tão bom assim. Talvez você queira isso aqui, Nublado. Vai pegar! A Beth chama o Jake e fala que para fazer um contrafeitiço, eles vão precisar das joias das elementais. Ei, vocês cortaram os seus cabelos? Sem mim? O episódio começa com o Finn e o Jake descendo nos ganchos celestes para o reino de Gosma. O Finn pergunta pro Jake se é uma boa ideia deixar a Beth e o Rei Gelado sozinhos, mas o Jake fala que sim, pois os dois são farinha do mesmo saco. O Finn fala que isso tá deixando ele com uma sensação esquisita. Eles chegam no reino Gosma, e o Finn fala para eles se misturarem. Eles escutam um barulho vindo de uma casa gigante. Quando chegam lá, o guarda pergunta para eles qual é o tamanho do pé. O Finn fala que o dele é 40, e o Jake diz que o dele é universal. Então eles ganham patins e são liberados para entrar. Lá eles encontram todos que foram transformados em Gosma. O Finn vê que a coroa está dentro da cabeça da princesa. O Finn e o Jake descem na pista, e eles encontram a Caroço. Ela pergunta se eles já têm um trio. Então eles vão até uma multidão,
para ver uma batalha de patinação. As meninas vencem, e o prêmio é serem absorvidas pela Princesa Geleca. O Finn fala que eles vão formar um trio para vencerem uma batalha e ele vai pegar a coroa. O Jake pergunta se eles não vão ser absorvidos, mas o Finn fala que é só eles acreditarem neles mesmos. Ele fala que não tem como eles serem absorvidos se forem bem resolvidos. E tá na cara que esse plano é muito ruim. Parabéns, Finn. Eles entram em uma batalha. No começo as coisas até que vão tudo bem, mas depois começam a ir muito mal e eles perdem. Eles são presos na jaula dos perdedores, e a punição deles é a absorvição vergonhosa. Eles vão para os fundos. O Jake prende seu pé antes deles entrarem. O Finn pega a coroa e pede pro Jake puxar eles, mas o Jake fala que tá gostoso e que ele vai ficar mais um pouco. O Jake solta o pé da grade e eles ficam presos lá. O Jake acaba sendo absorvido e morre. Adeus, Jake. Todos sentiremos muito a sua falta, amigo. E o Finn fala que é melhor ele ir também, e que talvez o Rei Gelado salve o mundo, mas a Princesa Caroço volta e fala que ela não está sendo absorvida. A princesa começa a sentir algo de errado e rejeita o Finn e a Caroço, eles são expulsos. A Caroço volta ao normal. O Finn pergunta se ela não tinha virado gosma, e ela fala que não, e que só fingiu ter virado para entrar na festa. A Caroço fala que ela não se encaixa em lugar nenhum, e o Finn fala que o Jake se encaixa em qualquer lugar. O Finn fala que vai dar tudo certo e que ele vai salvar o Jake. E o Finn foge do reino Gosma com a Caroço. Meus caroços, é agora o clímax para o público em que a café com leite linda é beijada. Comédia romântica. O episódio começa com o Finn triste pensando no Jake. A princesa Caroço fala pro Finn não ficar triste, e fala que o Jake foi absorvido, mas deve estar se divertindo sem ele. A Beth pega a joia da coroa e coloca no inquirídio. Ela fala que só falta 2 joias para ela fazer tudo voltar ao normal. E eles vão em direção ao Reino de Fogo. A Beth fala que vai colocar um escudo de fogo no Finn para proteger ele. O Rei Gelado fala que os poderes dele ficam fracos no Reino de Fogo. Então ele vai mandar o Gunther junto com o Finn. Eles descem no Reino de Fogo. E o Finn fala que não parece ruim, mas um passarinho pousa na frente dele, e ele é queimado na hora. A Caroço fala que vai com o Finn, e ele fala que ela não tem um escudo e precisa tomar cuidado. Mas a Caroço diz que ela já passou por todos os reinos e nunca foi afetada. O Finn fala que era esquisito, mas ela diz que é porque ela era super legal. Um guerreiro de fogo aparece e ataca, mas o Finn consegue desviar e chutar ele. O Finn dá a ideia deles pegarem a armadura do guerreiro. Eles se equipam e o Finn sente o fogo ardente. Eles entram mais no Reino de Fogo e encontram a Lady. O Finn tenta falar com ela, mas é atacado. A Lady cerca eles e sobe uma barreira de fogo, mas alguém ataca ela e manda a Lady embora. E nós vemos que quem salvou eles foi o Canelinha. Ele fala que todo o povo de fogo só pensa em lutar, e fala que ele ficou salvo por causa do escudo de fogo dele. O Finn fala que eles precisam falar com a Princesa de Fogo, mas o Canelinha fala que não vai adiantar, e o Finn responde falando que é o único jeito, e o Canelinha decide ajudar eles. O Canelinha chega no limite que ele pode ir. O Finn pergunta por que ele não vai junto, e ele diz que brigou com a princesa. O Flambo aparece, e o Finn pergunta se ele pode ajudar eles. Mas o Flambo não escuta e ataca. O Finn rebate um dos ataques e derrota o Flambo. O Finn fala que ninguém ataca ele, e nós vemos que tem alguma coisa de errada com o Finn. O Gunther encontra alguma coisa. Eles chegam em um lugar onde todos estão brigando. O Finn encontra a joia da princesa no dente de um dragão. O Finn pula para pegar a joia, e percebe que o dragão é a princesa. Ela fala pro Finn devolver a joia, e fala que a única coisa que importa é a violência. A Caroço é atacada, mas o Gunther ajuda ela, e nós vemos que o Gunther começa a se transformar. A Princesa de Fogo ataca o Finn e come a joia. O Finn explode de raiva e também se transforma. A Caroço, vendo isso, chama a atenção de todos. Ela pergunta por que eles não são como o povo doce, e pergunta por que ninguém é igual a ela. A Princesa de Fogo fala que a Caroço tem razão, e eles não podem brigar entre si. Agora eles vão brigar contra o Reino Doce. O Canelinha vê o exército de fogo indo para o Reino Doce, e fala que eles chegaram no fim de tudo. O episódio começa com o exército da Princesa de Fogo indo para o Reino Doce. A Caroço vai atrás do Finn para tentar convencer ele a parar, mas não adianta. O Rei Gelado e a Beth encontram a Caroço, e ela explica tudo o que aconteceu, e fala que o Finn virou um ser de fogo. Então o Rei Gelado e a Beth falam que vão ir atrás do Finn. O Rei Gelado vê o Gunther e tenta chamar ele, mas a Beth fala que não adianta, e que ele já foi dominado pelo fogo. O exército de fogo chega até o povo doce, e eles começam a lutar. A Princesa de Fogo consegue vencer a Marceline. A Caroço vai ajudar ela, e fala que ela está triste por ser a única que não se transformou em nada. A Marceline dá um doce para Caroço comer, e quando ela come,
fica mais calma. A Caroço vê o Finn indo até a princesa Jujuba e percebe que ela precisa impedir ele. O Finn chega até a princesa, e quando ele vai atacar, a Caroço aparece e pede para ele parar, mas o Finn ataca a Caroço. Ela pega um doce e coloca no Finn, então ele começa a ter várias memórias felizes, e consegue voltar ao normal. Ele pula na coroa da Jujuba, e pega a joia. Eles começam a descer, e a Jujuba joga um pó doce, que transforma todo o exército de fogo em doce. A Caroço protege o Finn para ele não virar um doce. A princesa de fogo também é afetada, e vira um doce. Ela gospe a joia da coroa dela. A Beth e o Rei Gelado chegam no Reino Doce. A Jujuba fala para Caroço que ela é uma anomalia, e joga vários doces nela. A Beth pede as joias para o Finn, ele entrega. E quando vai subir no tapete, a Beth empurra ele. Ela dá risada e foge com o Rei Gelado. O Finn fica sozinho, e é cercado pelo Povo Doce. O episódio começa com a Beth fugindo e deixando o Finn com o Povo Doce. O Rei Gelado fala que ela esqueceu o Finn, mas a Beth fala que eles não precisam mais dele, e que ela tem um plano onde nada que acontecer lá vai importar. O Rei Gelado fala que mesmo assim era melhor eles buscarem o Finn, porque eles eram como irmãos. A Beth bate nele com o Enquiridio e ele desmaia. A Beth fala que está fazendo certo e não dá mais para voltar. O Finn é cercado pelos doces, mas a Caroço salva ele. A princesa Jujuba fala para o Povo Doce que vai cantar para o mundo todo ouvir. Ela começa a cantar, e nós vemos que as criaturas dos outros elementos começam a se transformar em doce. O Finn fala para Caroço que ela foi enterrada por doces e não se transformou, e pergunta para ela o porquê os doces não a afetam. A Caroço responde falando que ninguém manda nela, ela que manda nas pessoas. O Finn fala que deve ter alguma coisa a mais que isso. Ele diz que ela é da terra do Caroço, e deve ser diferente por causa disso. A Caroço começa a pensar, e se lembra que os pais dela falaram que o caroço é uma estrutura molecular mais poderosa que qualquer elemento, mas ela se cansa da aula e vai embora. O Finn fala que aquilo é muito importante e que ela é a anti-elemental, fogo, doce, gosma, gelo e caroço. Nós vemos o Rei Gelado e a Beth. O Rei Gelado fala que deve ter dormido e se amarrado sem querer. A Beth fala que ao invés de consertar tudo, ela pode usar o poder das joias para voltar no tempo e encontrar o Rei Gelado antes que ele pegue a coroa. Ela fala que até poderia impedir a guerra dos cogumelos. Até o Prismo e a Coruja Cósmica ficam assustados, e ela liga a máquina. Enquanto isso, o Finn está tentando ajudar a Caroço a encontrar a sua forma mais pura elemental. O Gunter de Doce aparece, e vai abraçar a Caroço. A máquina da Beth começa a funcionar. O Rei Gelado fala ele é o Rei Gelado e não vai deixar ela voltar no tempo, e vai para cima dela. O Rei Gelado chuta um cabo, e tudo explode. O Rei Gelado recupera a coroa, e a Beth desaparece. A música da Jujuba continua afetando as criaturas. A Paciência vê o que está acontecendo e percebe que ela errou. Ela fala que não vai ficar lá para ver tudo acabar, e se congela. A mochila do Finn vira doce, e ele fala que o tempo está acabando. E a Caroço fala que ela é só a Princesa Caroço. O Rei Gelado chega lá. O Finn pergunta onde a Beth estava, mas o Rei Gelado fala que ele não conhece nenhuma Beth, e entrega o Enquiridio para o Finn. O Finn fala que com o Enquiridio eles podem estudar e tentar descobrir o que fazer, mas a Caroço fica brava e fala que ela não aguenta mais o Finn ficar mandando nela, mas de algum jeito a raiva dela atrai todas as joias. O Finn fala que a força de vontade dela está atraindo a magia elemental. Ela fala pro Gunter parar de rir, e o DNA dela consegue mudar o DNA do Gunter, e isso faz ele voltar ao normal. A Caroço se conecta no chão, e tudo começa a mudar, e o mundo também volta ao normal. A Caroço fica muito cansada, e todos ficam felizes porque ela salvou o mundo. E nós vemos que a Beth foi parar em Marte. O Finn escuta o Jake chamando e vai procurar ele. Quando eles se encontram, o Jake está diferente. Finn pergunta se ele está bem, e ele fala que sim. O Finn diz que eles vão arrumar tudo juntos, e fala que ele ficou com medo quando perdeu o Jake, e que ele é o melhor irmão do mundo. E assim acaba o episódio. Se gostaram desse especial dos elementos, não esqueçam de deixar o like e se inscrever. Assim você vai receber todos os próximos vídeos. Até a próxima! Enfim, bom, já estou vos vendo com os deditos nos aparelhos para trocar de estação.